Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem aí do outro lado. Porque o tema, né, que foi a tônica dessa semana foi a questão da prova familiar. E quando nós falamos em prova familiar, soa uma situação muito estranha, muito esquisita. Porque normalmente, quando a gente fala de família, principalmente o núcleo familiar, lê-se pai, mãe e filhos, a gente concebe aquelas pessoas, aquelas criaturas que se harmonizam perfeitamente entre si. Ou seja, se amam, se aceitam, se respeitam, se toleram, têm paciência, enfim, têm amor um com o outro. Em outras palavras, quando se fala em núcleo familiar, a gente sempre pensa naqueles desenhos infantis de pai, mãe e filhos, que aliás foram uma moda, pelo menos aqui em Curitiba, nos carros há alguns anos. Se punha lá pai, mãe, 2 filhos, 3 filhos, cachorro e assim por diante. Acontece que muitas vezes esse núcleo familiar vem com uma prova e com um valioso ensinamento para dar para todos nós. Gente, conviver nunca foi fácil. Conviver um com o outro, olha, é um desafio cotidiano. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas sejam como nós queremos e não como elas são. E vice-versa. E aí surge o quê? Surgem conflitos. Mesmo que haja um enorme amor entre essas pessoas. E daí surgem os conflitos familiares, né? Ou pelo menos uma primeira espécie de conflito familiar. O conflito daqueles que se amam, mas eu quero moldar o outro como eu acho que é, e vice-versa. Nesse talante estão os pais que querem que os filhos sejam isso ou aquilo em termos de profissão, em termos de sexualidade, por exemplo. Tá? E o grande abacaxi é que nem sempre a nossa família vem do jeito que a gente quer. Aliás, eu acho que eu conto dos dedos as famílias que vieram do jeito que era que elas queriam. As nossas famílias vêm para nós como fonte de aprendizado. Sempre. Nós sabemos que a família, sociologicamente falando, é a primeira unidade onde a gente aprende a conviver em sociedade. Então, é o primeiro núcleo social que nós temos, é a família. Muito bem. Beleza. Como eu já falei para vocês, conviver também não é fácil. Então, nós temos que, dentro das nossas famílias, aprender a conviver. Aprender a ser tolerante, aprender a ter compaixão, a ter caridade, aprender que eu tenho o meu espaço, o outro tem o seu espaço e que eu devo respeitar o espaço dele e vice-versa. Enfim, aprender a nos moldar aos limites dessa convivência, o que nem sempre é fácil. Esse é um aspecto. Muitas vezes, por causa disso, surgem conflitos inenarráveis de pai que não respeita o espaço do filho e filho que muitas vezes não respeita o espaço do pai. Muito bem. Ainda existe uma questão de família, prova, que é mais complicada,
que são aquelas famílias em que existem resgates, em que existem animosidades, inimizades anteriores. Qual é a ideia de colocar todo mundo junto? A ideia de colocar as pessoas juntas é para que as pessoas aprendam e se amem e com o amor apaguem os pecados anteriores. Lembrem-se das palavras de Jesus. O amor resolve uma multidão de pecados, cobre uma multidão de pecados. E é verdade. Então, muitas vezes, pelos laços de amor, a ideia da espiritualidade é que esses pecados anteriores sejam redimidos. Acontece que muitas vezes esses laços anteriores de inimizade aparecem na família. E aí a família é uma prova maior ainda. Porque muitas vezes, e aí é sério, é grave, não existe amor. Infelizmente. André Luiz, num livro chamado Ação e Reação, traz a história de duas irmãs que disputaram o mesmo homem. Né? Uma delas manobrou, acabou, inclusive, levando a outra ao suicídio para ficar com o namorado da outra. Numa existência posterior, elas voltaram juntas, também como irmãs, só que a irmã que se matou veio com deficiência mental. E a irmã que foi responsável pela morte deveria cuidar dela. Cuidou? Não, abandonou. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, esse resgate que deveria ser realizado pelos laços de amor que unem as famílias, não acontecem dessa forma. E aí nós temos provas maiores ainda e mais complicadas ainda. Porque aí, eu sempre digo assim, a dose de amor precisa ser duplicada, triplicada, quadruplicada, quintuplicada. Você precisa ter muito, muito mais amor para enfrentar aquela prova, para enfrentar toda aquela dificuldade que aparece dentro daquela família. Fácil? Nada fácil. Nada fácil. É uma enorme provação. Né? É uma enorme de uma dificuldade de convivência. Mas com amor, com entendimento de que nada acontece por acaso e de que se nós estamos em uma determinada família, nós estamos com as pessoas certas para nós evoluirmos, a gente consegue ultrapassar as provas familiares. Obrigada, pessoal, e até a próxima semana.